Estamos de volta. O assunto de hoje é EPIs em época de pandemia. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito interessantes que podem ajudar bastante a sua gestão do condomínio. Nós estamos hoje com 2 síndicos 5 estrelas, o César Augusto Barbosa e a Priscila Bittar Donofrio. Continuando aqui o nosso papo, César, a gente estava falando que além do EPI, tem um pouco, algumas coisas muito importantes, né? Então, por exemplo, a conscientização de higienização das mãos, que é mais importante até do que o álcool gel, né? Aparentemente, pelo menos é o que a gente sabe até hoje, né? Exatamente. Que o sabão é mais eficaz do que o álcool gel, Exato. Então lavar as mãos, o rosto muitas vezes. Sim. Aí o álcool gel, né? Que eu acho, não sei se pode ser enquadrado ou não como EPI, acredito. É um acessório da limpeza, né? Um acessório da limpeza. Vamos dizer assim. Tem a questão dos uniformes, Exato. porque muitos condomínios investiram em dobrar o número de uniformes. Exatamente. Para que as pessoas consigam ter uma troca. A troca de não usar a roupa, o uniforme para vir trabalhar, para voltar, isso já era o instruído, mas tem que ser reforçado. Exato. Então, coisas conscientizadoras e algumas que têm custo, né? A Pri até falou aqui no primeiro bloco que teve gente reclamando de excesso de custo. Mas é aquele que eu falei, o que é R$500, R$1.000, R$2.000 por mês para prevenção de quanto vale uma vida, né? É bem por aí. É a vida do colaborador, a vida do morador ali, né? Que está em jogo, vamos dizer assim. Ah, mas é garantia 100% de não pegar? Não é garantia de 100%, óbvio. Nada na vida é garantia de 100%, né? Não, tem uma coisa que é. A morte. Assim, a única. Eu quase completei com isso. Mas, no caso, nada na vida é garantia de 100%. Então, no caso, a gente tem que investir, tem que cuidar, né? Por mais que seja custoso, para o condomínio, né? Aquela taxa do morador, que a gente tem que cuidar sempre com carinho do que eles pagam, mas a gente tem sempre que investir, né? E aí tem um morador lá que fala assim, mas o senhor fechou a academia, então o senhor pode baixar o condomínio um pouquinho, né? A gente sempre escutou, todo síndico escutou isso, tenho certeza. Mas não é por aí. A gente fechou de um lado, só que a gente manteve a limpeza nesses ambientes, teve óbvio. custos extras, né? E teve os custos extras. Muita gente, a gente pagou Uber para ir voltar, Exato. auxílio gasolina, Exato. Funcionário que teve que fazer mais hora extra. E aquela coisa, quem pagou mal, pagou 2 vezes. Quem comprou máscara porcaria de tecido, em um mês teve que fornecer de novo. Sim. Não adianta você procurar por, eu quero uma máscara de R$3. Exato. Não, né? Não é cumprir, eu sempre digo isso em sala de aula, na Gabra RH, nos nossos cursos, eu falo assim, e eu dou o exemplo muito do Ninho do Urubu, do Flamengo, dos meninos que faleceram. Uma coisa é você ter o laudo de engenharia, né? Que muitas vezes o síndico compra o laudo de engenharia sabendo, porque ele paga R$150 num laudo, que desculpa, não tem como ser um engenheiro. O engenheiro assinou aquele laudo e quem fez foi um menino que foi lá, provavelmente um estagiário ou um office boy ou alguém que para olhar ali e tirar umas fotos. Então, uma coisa é você ter, eu estou cumprindo a lei, porque tem máscara. Essa máscara protege alguma coisa? Exatamente. Esse laudo protegeu alguma coisa lá? Cumprir a lei não quer dizer proteger as pessoas, né? Exatamente. E a nossa obrigação não é cumprir a lei, óbvio, mas na verdade... Não é para inglês ver, né? Exato. É fazer as coisas que funcionam. E se tiver que pagar, falando de laudo, 150 ou 1.500, o 150 que não tem validade é caro. E o 1.500 pode ser barato ou justo, pelo menos. Exatamente. E a questão das máscaras, né, Pri? E a questão de quanto você consegue utilizar. Eu ouvi falar, é porque lá no meu condomínio deram, parece, de saco de arroz. Não dá pra ficar, os pelos ficam entrando no nariz. Como é que você vai pedir pra uma pessoa usar uma máscara que os pelinhos ficam entrando dentro do nariz? Não dá. É lógico. Né? Mas aqui não sei aonde vende uma máscara pela metade do preço. Aí entra naquela questão do síndico. Tem nota fiscal? Tem nota fiscal. Tem qualidade? Exatamente. Eu não posso simplesmente ir ali na esquina, né? Então a gente teve que agir, além de ter cautela, com responsabilidade. Eu acho que assim, a gente diminuiu os custos em algumas coisas, como por exemplo... Quem tem aquecimento na piscina desligou, certo? Exatamente. Então você economizou aí, ou com gás ou com energia. Então a gente conseguiu readequar, né? Acho que os condomínios que estavam ok, você
fez um programa sobre isso. Os condomínios que tinham ali a sua previsão Sim. ok, continuaram ok. Exato. Porque você tirou de um lado e colocou do outro, né? Não houve desespero. Mas os condomínios que são mal geridos, E a gente não pode esquecer que a problema. gente viveu um momento que já faz, parece que a gente está tão intenso que parece que faz tempo, mas não faz tanto tempo, que não tinha muito EPI. Então a gente teve que correr atrás de EPI. Então, Socorro. Também. então a gente pode ter pago 5, 6, 10 vezes mais. Daqui o César fez uma compra de máscara que pagou 30 e hoje a gente compra por 3. Ele deve ter ganho R$27 por máscara. Não, é que naquela época ou você pagava 30 na máscara ou ficava oferta e a 100. procura, né? A oferta e a exatamente. procura, o preço vai subir mesmo, não tem jeito. Mas a gente não pode deixar de atender, cuidar da saúde, né? Dos colaboradores, dos moradores. Isso é o mais importante, é isso que está em risco. César, você viveu, assim, a gente tem aqui, por exemplo, na capital, né? Nós 3 moramos na capital de São Paulo. Sim, A gente tem um número muito alto de pessoas que já foram contaminadas. Exato. Né? Talvez em torno de 10% pelo menos. sim. Talvez não sejam os números oficiais, mas os números estimados. É um número relevante. E essas pessoas que já tiveram começam a ter Um revés, né? De não querer usar mais a máscara. Exato. Eu não vou pegar mais, essa é a colocação. Então, eu creio, é uma coisa que a gente tem que debater também. Mas eu prefiro, como nós falamos no primeiro bloco, pecar pelo excesso. Tá? Continua-se cuida da sua saúde, porque é o teu próximo que pode... E não é só isso, tem risco, não né? tá Tem tatuado risco. na testa, né? Eu Não já tem tive como Covid, saber. Exatamente. se eu te encontro sem a máscara Tudo no isso. elevador, eu vou ficar, né, com receio. Então, Exato. é complicado. É uma coisa que eu acho que é interessante e funcionário, né? Quando a gente também está trabalhando. Então, você, síndico, visita o condomínio, você ali é um contratado. Exato. Então, se você quer fazer algo que não é, vamos dizer, tão correto, né? Então, eu quero andar na rua sem máscara no momento. Então, que você não faça isso no seu horário de trabalho. A partir do momento que você está trabalhando, Exatamente. você não tem opção. Exatamente. Ah, mas eu já tive Covid, eu não vou ter... Meu amigo, é a regra EPI, não dá para Exatamente. saber quem teve e quem não teve, não dá... Hoje a OMS, que para mim é uma porcaria, mas a OMS não dá para bater o martelo de que dá para pegar de novo ou que não dá, a gente não é médico, mesmo os Exato. médicos Não sabe. dizem coisas diferentes, então... Melhor pecar pelo excesso. E tem que usar e pronto. A medicina Exato. tá igual a advocacia, né? Você acha a corrente que você Exato, preferir. exato. É, Mas segundo o médico tal aqui, pode pegar exatamente. 2 vezes. Outro não. mas não dá para saber. Melhor cuidar da saúde, né? Mas é Melhor um isso. dificultador, né? Porque a gente Exatamente. tem um número... São Paulo, eu acredito que seja, se não me falha a memória, em volume, o número de maior número de casos, né? Mas é um Certo. número absurdo Tá, de é verdade, pessoas que é já bem pegaram. grande. Então, consideravelmente em termos estatísticos. Então, esse também começa a ser um complicador, né? A gente está hoje, nem sei que dia é hoje, acho que é 14? 14 14 de setembro. 14 de setembro de 2020. Isso. É bom a gente frisar. Já tem muita gente sem máscara na rua, Tem. com a máscara abaixada. Aqui, Então, porque... Máscara. E a grande maioria dessas pessoas são as pessoas que já tiveram, porque estão sem medo. Exato. Então, mas teve muita gente teimosa, né? No sentido de, esse negócio aí não me pega. Exatamente. Isso aí não... A gente conhece, eu acho que todo mundo, né? Conhece pessoas que se cuidaram ao máximo, que não saíram de casa E e foram pegaram. infectadas. E pessoas que estão aí, circulando sem máscara, com a mão na boca, com a mão no olho e que não Lambendo pegaram. o chão e não Lambendo pegaram. o chão e não Exatamente. pegaram. Então, assim, realmente é um vírus que eu acho que vai demorar um pouco pra gente Difícil entender, de decifrá-lo. né? Né? Exato. A saída é a vacina, né? Vamos torcer que a vacina se resolva logo e dê certo, né? Eu acho que a única solução Ele é a foi vacina. otimista Foi também otimista, aí, porque foi otimista. também a vacina já é outra coisa É que... bom sempre Qual ser, vacina? né? A russa, É. a Mas uma hora vai dar chinesa? Mas a certo. gente- A não, gente tem que vai dar pensar certo. nisso. Mas Tem eu que acho pensar que a nisso. já gente- tá... Tá bem encaminhado. O negócio vai ser Né? imunizar todo mundo, né? Mas Eu também, acho que aí é outra batalha. outra vai ser. Eu acho que a gente ainda enfrenta isso aí por mais uns 7... De 7 a 1 ano. De 7 meses a 1 ano. eu vou acho dizer que- só pra gente voltar aqui, mas existe diversas, acho, fugindo do assunto, mas Sim. acho que é importante colocar, esquece Covid, existe uma linha mundial de pessoas esclarecidas, tá? Que fique claro que não são pessoas
ignorantes, são pessoas esclarecidas, pessoas de Correto. alto padrão, que são contra as vacinas. Também. E por isso que diversas doenças estão voltando, inclusive no Brasil. Também tem Doenças isso. que estavam erradicadas. Mas vale aí É um parênteses, um né? parênteses que vale, então A vai ser ser uma discutido. outra briga aí que a gente vai ter pro Exatamente. futuro. Concordo. E o novo normal, né? Como que vai ser os EPIs daqui para frente? Como que vai ser o PPRA daqui para frente? Então, eu fico pensando, isso vai ser uma loucura, né? Vai ser uma... Se a gente conseguiu conscientizar os moradores de que quando você vai na academia, você limpa antes e limpa depois, a gente já avançou bastante. Se esse hábito continuar, porque eu acho que é hábito. Aquela coisa, lembra daquela coisa lá atrás, quando a gente era pequeno, eu tô aí quase nos 40, em que quando você escovar o dente, fecha a torneira, né? É uma coisa que se você faz durante 2, 3 semanas, você vai levar esse hábito pro resto Eu da vou te vida. falar uma coisa Costume, mais né? absurda. Se você lembrar, você tem praticamente a minha idade, quando a gente era moleque, não tô dizendo que é a gente, mas se jogava muito lixo na rua. Tinha campanhas dos Exatamente. carros de colocar lixinho, não existia aquele lixinho que eles davam quando lavava. Muita gente pegava o McDonald's e tacava pela janela. Era um hábito de uns porcos, Geração. porque isso é porquice, mas tinha um certo volume da população que fazia isso. A questão do cinto de segurança também, lembra quando foi... Eu Também, lembro que eu com usava certeza. não era obrigatório quando era criança. Com Eu lembro que eu certeza. usava e meus amigos me chamavam de nerd. O nerd usando cinto de Exato. segurança. Exatamente, É mas eu bem acho que isso. se a gente conseguir absorver alguns hábitos, esse novo normal vai ser melhor, né? Eu acho que essa questão da limpeza, de lavar a mão. Quem um dia pensou que não é lá no programa do Ratinho do Lava a Mão, que todo mundo ia ter que aprender a lavar a mão, Exatamente. A entendeu? gente pode ser um pouco mais japonês, né? Com certeza. Eu acho que isso é Essa diferença a gente nota em condomínio, na cultura das pessoas. Não custa, né? Chegou em casa, lava a mão. E não tem só Exatamente. Covid, né? Exatamente. Não, lógico que não. Exatamente. E as Higienização pessoas é também importante. devem ter percebido que pegaram menos gripe, se protegendo, lavando Exato. a mão, né? Não, e que morre gente de gripe todo ano, morre gente de pneumonia todo ano, Exatamente. morre gente de H1N1 todo ano. Quer dizer, Tem várias doenças. tem outras Não é só doenças que se Covid. pega e se morre e são virais. Exato. Que se você Exatamente. lavar a mão, não sei a máscara, eu acho que a máscara daqui a um tempo vai Exato. deixar de ser obrigatório, né? Por dia, não sei como EPI, talvez como EPI não, mas eu acho que o novo normal, e aí eu compactuo com a sua opinião, a gente brasileiro em geral era muito porco. Muito porco. Essa questão de poucos lugares, você vai muitas vezes num restaurante de shopping, não tem, aonde você vai lavar a mão? Tem que pegar a esquerda, direita, esquerda, desce a escada, dificulta. Então, assim, você, putz, curioso, vou comer né, aqui uma batatinha e não lava a mão. Exato. Então, é curioso o brasileiro assim, ele tem o hábito de tomar banho todos os dias, mas lavar a mão em si, eu já ouvi isso e é fato. Sim. Lavar a mão em si, higienizar, né, não tem esse costume. A gente tem que ter isso, não tem jeito, a gente tem que ter. E só um adendo aqui, os condomínios acho que vão mudar também, o novo normal. Esse negócio de home office, de aulas em casa, eu acho que a tendência até os condomínios do futuro, vamos dizer assim, um futuro que eu não vejo como tão futuro assim, é ter um espaço para o trabalho dentro de casa. Isso vai acontecer, o home office acho que veio para ficar. Então até essa tendência das plantas dos apartamentos vão acabar mudando também. É uma tendência. O futuro foi encurtado, né? Exatamente, Essa é a grande verdade. O que aconteceu daqui 5, 6, sei lá, ninguém isso sabe veio exatamente. pra mudar mesmo. Ele encurtou para esse momento. Exato. Tem também a questão do uso das áreas comuns, né? Tudo A isso. questão de... Eu não sei, mas as academias foram abertas em alguns condomínios que, Na maioria. que isso seria possível, Isso. né? Alguns não tem como, mas aquela coisa de você conseguir dividir o horário com apenas Agendar, um né? outro, agendar, conseguir fazer... Parou um pouco da questão de discussão de uso, Exatamente. né? Então, não sei, o que a gente pode aprender disso? Vamos tentar tirar alguma coisa para levar para frente. Eu vou finalizar o nosso papo e vou chamar o quadro Aplicando Advertência com o que a gente pode levar para frente. Tomara que a gente leve coisas para frente, porque infelizmente eu sou um pouco pessimista e vejo a grande maioria das pessoas voltando ao antigo normal e não ao novo normal, como a gente fala em questões comportamentais. Mas
espero estar errado, espero que a maioria das pessoas aprendam e não só uma pequena minoria. A advertência de hoje vai para você, síndico, que não tenha preocupação com a saúde dos funcionários. EPI é uma norma regulamentadora obrigatória pelo Ministério do Trabalho, que mais do que a sua obrigação, é a obrigação moral do síndico se preocupar com a saúde daquele que muitas vezes se colocou em risco e se coloca em risco para trazer limpeza, segurança e conforto para os moradores daquela coletividade. Então, não pense em economizar simplesmente por economizar por um material pior ou mais desconfortável. Nós temos que pensar na saúde e no conforto desses funcionários para que eles possam nos proporcionar o que eu disse, segurança, saúde e comodidade. Fico alerta porque eles são muito importantes na nossa vida. Priscila, muito obrigado. Obrigada. E sempre que você chamar, a gente está aqui. Fazia tempo que você não vinha e parabéns pelo programa que está muito bacana do Condomínio Informal. Quem não assistiu ainda, está na programação da Conte TV, Condomínio Informal, muito bacana. Obrigada. César, sua estreia nesse programa, você já fez alguns insights. Isso. Muito rica a sua participação e não demora para voltar. Agradeço muito, Ricardo. Agradeço pela participação e também pelo mostrar um pouco do nosso dia a dia aí, como eu disse no começo. Eu que agradeço. E você que está em casa, não deixe de seguir o nosso canal, Conde TV. Siga, acione o sininho e fique sempre antenado com as principais informações do segmento condominial para realizar a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.